Bom dia. Ah, Hoje damos as boas-vindas ao Dr. Vinícius Marcelo da Silva. Agradecemos sua participação em nossa série de seminários como representante da comunidade científica brasileira. Vinícius obteve seu diploma de graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, Curitiba. É, a CAPES financiou parte da sua carreira acadêmica em um ano de sanduíche na Universidade de Minnesota. Atualmente, ele é pós-doutorando na Universidade de Minnesota, trabalhando como Minnesota St. Paul Long-Term Ecological Research, liderando um projeto no qual eles avaliam a qualidade do habitat em florestas urbanas para orientar os esforços de justiça ambiental. Seu programa de pesquisa está voltado para a compreensão de como a diversidade de plantas é estruturada e mantida diante das variabilidades ambiental no espaço e no tempo, e aplicar esse conhecimento ao manejo sustentável e à conservação das florestas tropicais e conservação de florestas tropicais, integrando explicitamente características de plantas, filogenética e ecologia de comunidades. Mais uma vez, demos boas-vindas ao Dr. Marcílio da Silva. Vamos lá, Vini. Muito Obrigado. obrigado, muito obrigado, Luiz, pelo, falar em português. Eu não vou tentar espanhol para não assustar vocês. Muito obrigado ao Clube Evo Latinoamérica por me receber, e receber minha palestra. A gente fica nervoso de representar, a ciência, mas muito grato pela possibilidade. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho do trabalho que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, tem estudos aqui desde a graduação, mestrado, doutorado e um pouco extra pós-doutorado. Mas enfim, vamos falar então hoje da biodiversidade no antropoceno, o caso das árvores da floresta atlântica. Primeiramente, só quero lembrar, eu vi esse artigo recentemente publicado pelo editor-chefe da Science, que importa quem faz ciência, para a gente se aceitar como ser humano, cientista como ser humano. Então, além de toda essa carreira científica, eu sou brasileiro, sou pai, sou agora um imigrante e eu sou de uma família de classe média baixa do sul do Brasil. Meus pais não tiveram condições de estudar, mas sempre valorizaram muito o estudo, e me deram possibilidades de avançar, nos meus estudos. E também sou fruto de um ensino desde do prézinho até o doutorado, um ensino público, gratuito e de qualidade. Então, sou muito grato por essas possibilidades da vida. Então, só para falar um pouquinho de mim, quem sou eu e esse background social também, que também permeia os nossos estudos científicos, Mas falando aqui então hoje de biodiversidade no antropoceno, Para falar dela, vamos relembrar um pouquinho, O que é biodiversidade, Eu sei que todo mundo sabe muito bem o que é, mas só para a gente estar tunado falando a mesma língua, Biodiversidade, então, a riqueza e variedade do mundo natural, e ela é admirada e observada pelo ser humano desde que a gente tem conhecimento, A gente vê registros rupestres que já apontam para o homem admirando, variações e formas e de flores e de animais, em qualquer registro humano a gente vê o imprint, aparece a diversidade de formas de vida, mas ela é tem característica multidimensional. O que é isso, Tem várias formas de se medir biodiversidade. Ela não é uma coisa única, não é somente contar o número de espécies, Então tem formas, tem funções, tem relações filogenéticas e evolutivas entre essas espécies, temos interações entre as espécies. Então são diversas formas de abordar ou de tentar tocar aí o que a gente chama de biodiversidade. Isso é importante porque vai permear diferentes aspectos do trabalho que eu vou falar aqui, diferentes características da biodiversidade. Então não tem como falar de biodiversidade sem entender ela como esse complexo multidimensional. E falar também, vamos falar de biodiversidade no antropoceno, então lembrar o que é o antropoceno. É algo que todo mundo sabe, mas a gente é sempre bom relembrar, Então, foi popularizado esse conceito no ano 2000 pelo Prêmio Nobel Paul Crutzen, que sugeriu, cunhou essa palavra para
se referia a essa época geológica que a gente vive, que é caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Apesar disso não ter sido aceito, né, pelos geólogos, então não aceitaram como uma nova era geológica, mas essa palavra ela passou além da definição, né, e hoje em dia todo mundo sabe o que você se refere quando fala antropoceno. Ela não foi aceita como uma nova era geológica, mas é inegável esse impacto do homem na Terra, né, e essas características que já, mesmo que a gente deixe esse planeta, as nossas marcas vão ficar por aqui, né? Então, uma das formas de se observar isso nesse estudo recente, né, mostrou que recentemente foi a primeira vez na história da humanidade que as criações humanas, né, coisas feitas pelo homem, coisas antrópicas, ultrapassaram a massa de origem natural em quantidade. Então, a gente tem mais massa de coisas feitas pelo homem na superfície do planeta do que massa de coisas naturais. Então, mostrando mais uma vez aí esse forte impacto é, do homem no nosso planeta. Só vou colocar, ok. Então, agora já falamos de biodiversidade, falamos do que é o antropoceno, falar um pouquinho do que é a floresta atlântica, né? Relembrar para quem conhece ou apresentar para quem é a primeira vez. Né? Essa é uma floresta, então olhando aqui do lado esquerdo, né, o mapa da América do Sul, essa floresta originalmente se distribuía por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, principalmente no Brasil, mas ela também cobre partes do Paraguai e da Argentina no seu bloco sul. Né? Então, se olhar aqui nesse bloco, você tem parte do Paraguai e um pedaço da Argentina que também eram naturalmente cobertos por esse bioma, esse tipo florestal. Outro ponto importante na definição da floresta atlântica é entender o relevo da América do Sul. Então, você vê que ela acompanha cadeias de montanhas, né, e os planaltos que vão se internalizando aqui na América do Sul. Então, um dos motivos, umas características, se você for para a Mata Atlântica ou fizer uma viagem cruzando a Mata Atlântica, o relevo chama bastante atenção. E esse relevo também gera a distribuição dos seus tipos florestais. Então, a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica ou Mata Atlântica são termos aí que você pode trocar, né? Se referem ao mesmo bioma. Ela é um complexo florestal. Ela é feita por diferentes tipos florestais, né? Tem sua coesão, mas também tem suas características distintas. Eu só vou apontar também que, por exemplo, a fazer uma puxada aqui com o símbolo do Clube Eco Evo, então a Mata Atlântica teria mais ou menos cobrindo essa parte aqui do logo, tá? Só para não para relembrar. Então, voltando, né, ela é feita basicamente, então esqueça os pontos aqui nesse mapa, só se atenha às cores, né? Então são 3 tipos florestais distintos que conjuntamente formam a Floresta Atlântica. Mais ao interior, né, nesses planaltos interiores, você tem a floresta sazonal, então é uma floresta que parte das espécies perdem as folhas no período seco. Você tem aqui no interior, nessa região marrom, meio laranjado escuro aqui, as florestas mistas, que são as florestas de araucárias, com uma presença de gimnospermas, como o podocarpus e a araucária angustifolia. E na costa, né, próximo ao mar e na cadeia de montanha mais alta, mais proeminente aqui, você tem a floresta umbrófila densa, que tem esse jeitão, né, que falamos de floresta tropical mais característica, mais clássica, né? Mas elas são as 3 fitofisionomias principais. Você pode dividir essa floresta em mais subdivisões, mas essas são os 3 grandes blocos florestais que compõem a floresta atlântica. A floresta atlântica, né, ela apresenta altíssimos índices de biodiversidade, né, e ela é um hotspot para conservação, porque além de apresentar essa biodiversidade, que é excelente, ela tem um alto grau de destruição, né, o que é triste. Né? Ela cobre apenas menos de 1% da superfície da Terra, né, originalmente, mas ela abriga 5% das espécies de vertebrados e 5% da flora mundial. Eu botei aqui alguns números, não vou ficar me atendo a ler todos, mas só para vocês terem uma noção da dimensão, né, da biodiversidade desses diferentes táxons ao longo desse bioma e da sua importância, né, para a conservação da biodiversidade. Mas, infelizmente, né, desde 1500, com a chegada principalmente dos colonizadores europeus, ela tem sido altamente destruída, desmatada e antropizada ao longo do tempo, né? Desde o começo, desde o primeiro estabelecimento de vilas aqui, né? Até tem uma frase que eu ouvi, nunca esqueci, a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil foi derrubar uma árvore para fazer uma cruz, né? Para fazer seu agradecimento de chegada, mas
antes de ter a cruz, você tinha a derrubada da árvore. Isso é muito emblemático, né? Essa simbologia, né, da desvalorização do ambiente natural, a destruição para impor a sua cultura lá, no caso, naquela época, né? Mas que se mantém até hoje, isso permeia a mentalidade da nossa sociedade até hoje. Então, eu tenho um estudo interessante, que foi uma pincelada em estudo de história que eu fiz, de rebuscar, né, a trajetória e com base em historiadores renomados, né? Então, um estudo fiz rebuscando assim o desenvolvimento, a história da degradação dessa floresta, né? Então, o interessante aqui é ver que todos, sem exceção, todos os ciclos econômicos importantes para o Brasil se deram às custas da degradação da floresta atlântica. Desde o primeiro ciclo, que foi o pau-brasil, né, a árvore que deu o nome ao país, era uma árvore de importância na época lá das grandes navegações, foi uma forma de fazer um vermelho vivo, de tingir tecidos com vermelho vivo, né, que você extrai da árvore aqui, então teve muita importância, né, e foi exportado para a Europa inteira para fazer isso, então foi muito degradado. E desde então seguiu o ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, e todos eles degradando diferentes áreas, né, dessa floresta. Hoje em dia, né, com todo esse histórico de degradação, restam apenas 8 a 12% da cobertura original da Floresta Atlântica. Então você vê aqui nesse mapa a cobertura que era original e os restinhos que você tem. Por que 8 a 12? Depende o tamanho que você considerar remanescente florestal, né? Se você considerar somente os remanescentes maiores, ela tem apenas 8%. Mas se você, ok, vamos afrouxar um pouco a definição e considerar essas florestas menores também, você chega até 12. Em qualquer cenário é um número muito baixíssimo, né? Você percebe que tem um grande bloco aqui, né, de floresta nessa região, que é a região do meu estado. Eu sou daqui, esqueci de falar de onde eu sou, né? Sou desse estado aqui. Entre o sul de São Paulo e o Paraná e Santa Catarina, você tem o maior remanescente, o maior bloco dessa floresta, mas você tem resquícios ainda espalhados por toda a distribuição original, mas, né, em tamanhos diferentes. Hoje em dia, se você pegar seu Google Maps agora e for para essa região cobertura, você tem 90% de chance que você vai cair num cenário como esse aqui, tá? Onde você tem algumas cidades, centros urbanos, você tem muita matriz agrícola, diferentes tipos de fisionomias agrícolas, de cultivares, e remanescentes florestais, né? Onde você vê, seguindo os rios, principalmente pelas leis, né, que protegem as matas ciliares, né? E também pela lei da Mata Atlântica, onde as fazendas têm, os proprietários de terra têm que reservar pelo menos 20% da floresta nativa dentro de suas propriedades, né? Mas aí você vê como isso gera esse cenário fragmentado da floresta, restinhos de floresta, pedacinhos de floresta, num mar, né, de produção agrícola e centros urbanos. Mas por quê? Por que que isso aconteceu, né? Como que a gente transformou essa beleza, né? Bom, beleza é algo subjetivo, mas para gente que é conservacionista, biólogo, tem essa pegada ambiental, a gente vê, nossa, maravilhoso, por que transformar isso nesse cenário, né? Foi como eu já falei, foi todo o ciclo econômico, o país cresceu, né, às custas dessa floresta, e hoje em dia, se olhar uma foto de satélite de noite, você vê que, e isso relacionado com os dados, mais de 70% da população do Brasil vive em área que era originalmente a Floresta Atlântica. Ela é o bioma que mais tem gente, né, morando em cima, e isso tem essas implicações, né, que a gente vai falar um pouquinho, mas você vê a Amazônia e o Cerrado, né, que são regiões que ainda estão sofrendo esse impacto mais recente, né, que estão sendo áreas que estão sendo degradadas mais recente. A Floresta Atlântica já tem histórico, né, desde sempre aí da sua degradação. Isso é uma tendência global. Eu vou botar esse gráfico aqui, não espero que você veja tudo, mas só vou focar que é uma tendência global que os ecossistemas terrestres e de água doce, o principal fator que está levando à degradação desses ambientes é a mudança no uso do solo. Então, a transformações de áreas nativas em áreas antrópicas, primeiramente para a agricultura, posteriormente, né, para centros urbanos. Isso tem impactos gigantescos aí na comunidades ecológicas, né, na integridade das comunidades ecológicas, no riscos de extinção dessas espécies, né, e seus efeitos aí que vão se somando, né, se agrupando com uma sinergia de coisas ruins, digamos assim, que vão afetar os ambientes naturais, mas também vão afetar o ser humano a longo prazo. E essa sequência de eventos, ela é vista não só aqui na Floresta Atlântica, mas ao redor do mundo, né? Onde aqui o Foley apresentou esse gráfico e representa muito bem isso. Então você tem
assentamento humano, né? Você tem que estar um ambiente todo normal, e conforme vai chegando o assentamento humano e a densidade de populações humanas vão crescendo numa região, vai se transformando, né? Tem essa transição do uso do solo, onde você chega a regiões como a Mata Atlântica hoje, a Floresta Atlântica hoje, que é extremamente intensiva, né? Você tem principalmente o uso do solo da região devoto para agricultura de intensidade, né? Agricultura, assim, o status quo, digamos assim. Você tem um pouquinho de agricultura de agroecologia, de subsistência e fazendas familiares menores, e você tem um pouco também de áreas ainda remanescentes naturais conectados ou áreas de proteção e recreação florestal. E isso é verdade para vários sistemas tropicais, principalmente ao redor do mundo, mas também além de tropicais. E a maioria, ou muitos dos estudos ecológicos são feitos nessas áreas, né? Nas áreas riquícios naturais ou nas áreas protegidas e áreas recreativas nos parques, né? Mas num mundo que está cada vez ficando mais antrópico, se a gente se ater a estudar, a entender ou incorporar a biodiversidade apenas nas áreas naturais e protegidas, a gente vai perder grande parte da superfície do planeta, né, antrópico. Então, um dos meus pontos do meu foco de estudo é como incorporar mais a biodiversidade nos sistemas antrópicos, uma vez que eles estão aumentando cada vez mais, né? Então, vou falar um pouquinho de alguns estudos que eu fiz nessas áreas naturais para entender a floresta atlântica, né, o processo que estrutura a biodiversidade ao longo do espaço, ao longo do tempo de sucessão, como a biodiversidade também é influenciada durante a expansão de florestas e como a mortalidade de árvores, o que afeta, né, a mortalidade de árvores em eventos climáticos extremos, que estão cada vez aumentando mais aí no antropoceno. E depois falar um pouquinho mais agora de estudos dentro de áreas antrópicas, né, como a falta de árvores homogeneiza interações planta-frugívoros em ambientes urbanos, e também falar de trade-offs e sinergias entre biodiversidade, produção agrícola e o bem-estar humano. Então, esse primeiro tópico, né, padrões de diversidade, espaço, tempo, clima e eventos extremos. Então, primeiramente, entender que essa floresta atlântica e esses 3 subtipos florestais que compõem a floresta atlântica, apesar de terem padrões de riqueza similares, a gente vê aqui, eles têm padrões de diversidade filogenética variando, né? Onde você vê a floresta mista, apesar dela ser a menor em extensão, ela tem a maior diversidade filogenética, e um dos motivos é justamente porque ela conseguiu, né, o clima da região e as comunidades que se estabeleceram ali conseguem suportar essa grande número de espécies de gimnospermas, que tem essa variação filogenética diferente, são grupos que precisam de condições mais específicas, têm uma certa limitação de umidade, né, e essas florestas conseguem são definidas até pela presença da araucária, que é uma conífera, né, e isso influencia aí nos graus de diversidade filogenética. E, bom, enfim, eu falei anteriormente, os meus slides estão com bastante coisas, mas eu não espero a gente flutuar por tudo agora, como eu sei que vai ser gravado, né? Vou deixar depois, se alguém tiver interesse, você pode pausar e digerir um pouco melhor essas informações. E a gente também quis estudar como essa biodiversidade é estruturada ao longo do espaço. Então, a gente percebeu, né, nesse estudo aqui, outros estudos também indicam isso, né? Que essa floresta ela é extremamente definida, os padrões de biodiversidade são extremamente influenciados pelo clima, mas o que do clima influencia cada tipo florestal varia um pouco. Onde você tem a floresta densa, costeira, principalmente influenciada por temperatura, né? A floresta mista de araucária ela tem uma interseção, aí, uma combinação de temperatura e precipitação, e a floresta sazonal também, fatores de temperatura e precipitação. Apesar dos drivers climáticos variarem um pouco entre os tipos de formação, todas elas apresentam a estrutura de metacomunidade similar, que é uma estrutura aninhada com perda agrupada de espécies. Ou seja, você tem pontos-chave com alta riqueza que tendem a representar muito bem a riqueza de cada tipo florestal. E isso ajuda muito esforços de conservação, porque sabendo que a floresta tem a metacomunidade estruturada dessa forma, ajuda a gente a focar a conservação em áreas que têm alta riqueza, porque elas provavelmente representam muito bem esses tipos florestais. Mas, se a gente olhar a partição da diversidade ao longo desses tipos florestais, a gente vê que a biodiversidade ela é maior do que esperado
dentro de cada sítio. Então, eu vou num patch de floresta, um capão desse de floresta, ela tem uma diversidade maior do que o esperado, e isso eu até hoje não pude estudar mais, tem outros estudos mostrando, né? Mas também ela tem a beta-diversidade entre tipos florestais, a variação de espécies que ocorre entre esses tipos florestais, também adiciona a diversidade total da floresta mais do que o esperado pelo acaso. Falar um pouquinho, então, da diversidade ao longo da sucessão secundária. Então, essa floresta, como foi muito degradada, o que está acontecendo é que em alguns locais a floresta está voltando, está sendo restaurada, pastos abandonados, e a gente tem algum estudo aqui nessa região, que tem um grande bloco nativo de floresta, mas ela também foi degradada. Então, teve empreendimentos nos anos 50 que tentaram introduzir a produção de búfalos na costa litorânea do sul do Brasil, mas o empreendimento não funcionou muito bem. Não deu certo, não foi economicamente viável, largaram. Mas o búfalo, ele soterra muito, né, as pastagens, então é um animal muito pesado, muito diferente de qualquer mamífero ou herbívoro que tínhamos aqui, então tem um impacto maior. Então, a gente estudou um pouquinho da regeneração, como a floresta se regenera ao longo do tempo. Então, a gente vê que ocorre como esperado, né, na literatura, e se viu ser verdade aqui na Floresta Atlântica, a filtragem ambiental marca o início da sucessão. Então, são apenas algumas espécies com características específicas que conseguem colonizar essas pastagens, ou esses estágios iniciais, onde você tem alta incidência de sol, você tem grande e forte a chuva, né, lixivia, sementes, e você tem o vento impactando. Então, você não tem a proteção da estrutura florestal em apenas poucas espécies. E ao longo do tempo, né, aqui está em escala log, mas conforme o tempo passa, você tem um aumento na diversidade de espécies, diversidade funcional, então tem mais grupos de atributos que essas espécies podem apresentar e que conseguem se estabelecer e se manter nessas florestas, e você também tem um aumento da diversidade filogenética, então espécies cada vez mais, histórias evolutivas diferentes coexistindo ao longo do tempo, conforme a floresta vai avançando no gradiente sucessional. Em outro estudo aí, empírico, então esse estudo foi avaliado aqui, foi estabelecido durante os anos em pastagens e foi acompanhando ao longo do tempo como essas pastagens se modificaram, né, vendo aí o turnover das espécies. Então, a gente percebeu que processos multifatoriais, o que é multifatorial, né? Então, são processos bióticos e abióticos que interagem entre si, afetando o recrutamento de sementes, né? O recrutamento dos seedlings e a sobrevivência das árvores ao longo do tempo da sucessão, e é isso que gera a substituição, ou o chamado turnover de espécies ao longo do tempo, não só de espécies, mas de indivíduos. Então, a gente vê que a sobrevivência ela aumenta, então, ao longo do tempo da sucessão, você vê que os primeiros sítios têm de 7 a 17, os últimos têm mais de 80 anos. Então, a sobrevivência de indivíduos ela aumenta, então, quem consegue se estabelecer em gradientes avançados, ele tende a permanecer. O recrutamento diminui, então você tem menos chegadas, né? Então, você tem essa interseção, né? Quem está lá está ficando mais tempo, tem menos espaço para a chegada de novos indivíduos, né? Então, mas existe então o turnover também, diminui esse turnover de indivíduos e o turnover de espécie. Mas o interessante do turnover de espécie é você ver a variação, como a variação também diminui, né? Não só o turnover está diminuindo, mas os plots, os sítios são cada vez mais estáveis no sentido de turnover. Você chega no começo, depende de onde você está, depende do solo que você está, que vai determinar as características. Mas conforme passar a sucessão, as interações bióticas têm um efeito maior, mantendo aí níveis menos variáveis. Outra coisa que eu gostaria de falar também é a expansão florestal, né? A floresta de Araucária ela tem uma história muito interessante. Desde o final da última glaciação, há mais ou menos 12 mil anos atrás, ela tem acompanhado o clima ali subtropical, né? Justamente como eu falei, essa presença dessas coníferas que dependem de um clima mais específico, né? E ela tem estudos paleoneológicos mostram que a floresta tem descido aqui acompanhando essa zona climática de interesse. Então, a gente foi estudar como uma floresta avança sobre o bioma abaixo, que são campos, né? São os campos nativos. Então, os campos estavam aqui no norte, a floresta estava por nessa região, né, do relevo, e conforme o clima vai esquentando, o campo vai se retraindo, a floresta vai avançando. Existem vários processos. Um desses processos é avanço pela borda. A borda da floresta vai simplesmente crescendo, sombreando o campo e crescendo. Mas também a gente observa que existem alguns indivíduos florestais que conseguem colonizar o campo, né, vencer essa competição contra as gramíneas, né, e se estabelecer
sobre o campo e fornecem início ali de um núcleo, né, florestal que tende a crescer e vai virando um capão florestal. Então, se olhar uma paisagem nessa região, você vê aqui em cima, né, no alto relevo, você tem um grande capão de floresta, né, e você vê menores capões de floresta e vários indivíduos florestais, né, arbóreos aqui colonizando essa região de campo, e isso tende ao longo do tempo e com o avanço da temperatura, né, a se tornar mais uma floresta. Então, a gente estudou as redes de interações, né, dentro desses indivíduos. Então, estudamos vários indivíduos desses focais colonizados e estudamos quem são as espécies que estão chegando e se estabelecendo embaixo desses indivíduos. Porque esses indivíduos, né, a sua copa dessas árvores sombreiam e facilitam não só por sombreamento, então diminui aqui o estabelecimento de gramíneas, mas elas também servem de puleiro para as aves que sentam ali e acabam defecando e dispersando a semente de outros indivíduos florestais. Então, você vê que existe sim uma diferença. Então, aqui está mostrando um gráfico de diferença entre indivíduos debaixo dessas nurses, né, dos indivíduos facilitadores, e diretamente no campo. Então, você tem muito mais indivíduo, né, ocorrendo embaixo dessas facilitadoras do que diretamente no campo. E aqui a gente fez isso por usando estatística frequentista e estatística probabilística, e os dois mostram que o principal fator afetando essa dinâmica é a capacidade dessas espécies florestais que conseguem se estabelecer em grande abundância e depois facilitar a chegada de outros indivíduos florestais, formando esses núcleos de floresta que vão avançando, crescendo, se juntam com os outros capões de floresta, formando aí o maciço florestal. E esse é um dos processos pelos quais a floresta ambrófila mista, né, a floresta de araucária, tem se expandido desde o norte do Brasil e agora já está aqui na região sul. Essa floresta também, não só do clima histórico, agora do clima antrópico, né, do nosso antropoceno, aí tem gerado aí mudanças, né, na temperatura do mar, que gera a ocorrência de ciclones extratropicais. Então, essas florestas, elas não são, digamos assim, adaptadas no tempo evolutivo a lidar com esse tipo de evento extremo, né? Então, a gente foi estudar um pouquinho dos efeitos, né, como as árvores conseguem sobreviver a ciclones extratropicais, que estão, desde esse estudo aqui, que foi, esse ciclone ocorreu em 2014, e ainda era um no ano, agora a frequência já aumentou, agora, menos de um mês atrás, teve outro ciclone, e está cada vez mais a ocorrência desses ciclones. Então, a gente conseguiu ser um dos primeiros estudos aí a entender como isso vai impactar as florestas com esse aumento, né, a tendência a aumentar mais o número de ciclones. Isso ocorreu de forma inesperada, então tínhamos lá plots nesses capões que estão marcados aqui, né, de estudando desde 2009, todo ano, as comunidades vegetais. Ocorreu em 2014, um ciclone afetar a área e acabou afetando 2 desses capões, 2 dos 4 capões, então parece um experimento ideal. A gente metade dos potes foram afetados, outra metade dos potes não foram afetados, né? Não foi a gente que fez o ciclone, né? Mas assim, acabou gerando um momento ideal para fazer esse estudo. Ele foi bem devastador, então aqui está uma copa do Araucária arrancada, ela é uma árvore que ela não tem uma aerodinâmica específica para, como palmeiras, por exemplo, né, em regiões tropicais que tem grande incidência de ciclones, que são adaptados ou foram filtrados ao longo do tempo evolutivo, né, essa comunidade não é adaptada a esse tipo de impacto, então é super devastador. Então a gente estudou, eu não vou entrar a fundo aqui, mas a gente estudou como diferentes características, por exemplo, a presença de bambu, que é um competidor extremo nessa região, não nativo também, como a exposição do sítio, se o sítio estava em um lugar mais alto ou mais protegido, a distância da borda, a distância pelo local por onde entrou, né, onde passou, onde veio, a direção que veio esse vento forte, presença de gado, né, próximo a esses capões, ou a área basal, e também como essas características dos locais, né? Então aqui são todas características locais, como isso impactou a sobrevivência, e também como características dos indivíduos afetou a sobrevivência, né? O número de perfilos, né? O DBH, né? O diâmetro, a altura do peito, a densidade da madeira dessas espécies, se essas espécies são caracterizadas como pioneiras ou não pioneiras, e a distinção evolutiva, o quão diferente evolutivamente cada espécie dessas era das outras e como cada um desses fatores influenciou na sobrevivência dessas espécies. Eu não vou entrar a fundo nos modelos aqui, eu vou direto para a parte, né, gráfica, explicando esses modelos. Então, a gente viu que a mortalidade ela é
grandemente impactada pelo ciclone. É óbvio, você olhou lá as árvores destruídas, então ciclone tem um grande efeito, né? Mas a gente tem efeitos locais, por exemplo, distância da borda e a presença de bambu, né? Distância da borda, quanto mais longe da borda, maior a sobrevivência. Quanto mais denso a quantidade de bambus dentro da parcela, maior a mortalidade. Aí também as características de indivíduos afetaram, como não serem pioneiros, têm maior sobrevivência, e indivíduos evolutivamente mais diferenciados também tiveram maior sobrevivência. E a gente dissecou um pouquinho mais o efeito do ciclone para ver que características dela tinham interação com o efeito do ciclone. Então, dentro do efeito do ciclone, sites que eram mais expostos tiveram maior mortalidade, então uma explicação física, né, foram mais afetados pelo vento de maior intensidade, mas também indivíduos que não eram pioneiros e eram evolutivamente mais distintos tiveram uma menor mortalidade sobre efeito de ciclone. Então isso gera implicações, né, de que os ciclones estão afetando a estrutura filogenética dessas comunidades, né, e a mortalidade depende do local, isso tem que ser levado em consideração para conservação dessas áreas. Agora, falar nessa segunda parte, né, os estudos dentro de sistemas antrópicos, entender essa floresta dentro de ambientes principalmente humanos, né, feitos para o ser humano, né. Então, como a falta de árvores homogeneiza interações planta-fugívoro e os trade-offs sinergias entre biodiversidade, produção agrícola e o bem-estar humano. Primeiramente, a gente fez esse estudo e foi o meu primeiro passo dentro da ecologia urbana, algo que gostei bastante. Né? A gente estudou, fiz a parte da vegetação aqui, o meu colega Israel, que fez a parte que é o passarinhólogo, que a gente fala, né? Que estuda, estuda as aves. A gente fez essa parceria, estudamos aqui como a ecologia de paisagem dessas florestas urbanas afeta as interações entre aves e as espécies vegetais que eles dispersam. Né? E basicamente, né, para pular a história, o título, eu gostei do título desse artigo porque ele diz tudo, você não precisa ler nada do artigo, você lê o título, Organização homogeneiza as redes de interação planta-fugívoro. Então o total de riqueza de aves diminui conforme mais isolado é o capão, também diminui conforme maior o grau de urbanização ao redor desses capões florestais. Ela também aumenta, né, contrariamente a riqueza de aves aumenta quanto mais floresta você tem, e ela também aumenta quanto maior a qualidade da paisagem ao redor desses capões florestais. E no geral você vê que o evenness das interações também aumenta conforme, ou seja, homogeneiza. Essas interações elas ficam cada vez mais monótonas, mais iguais, quanto maior a urbanização ao redor. Então existe uma perda, né, de riqueza de biodiversidade em várias dimensões, né? Biodiversidade no sentido de riqueza de espécie e biodiversidade no sentido de interações entre espécies. Então, estão diminuindo quanto menos árvore você tem, quanto menos floresta você tem, quanto mais urbano você tem ao redor. Né? E voltando a essa foto que eu mostrei, essa é uma das fisionomias que você mais vai ver na Floresta Atlântica. 90% da Floresta Atlântica tem essa cara hoje. E eu quis, né, então, em algum momento, entender, estudar essa complexidade, sem esquecer ou fingir que não existe esse mar de agricultura, mas vamos abraçar eles, vamos tentar usar a nossa perspectiva ecológica para estudar esses sistemas também. Então a gente fez esse primeiro estudo aqui, que foi parte do meu doutorado, né? A gente estudou trade-offs entre biodiversidade e produção agrícola. Então pegamos inúmeros, por toda a distribuição, a gente fez sempre agrupado, né? Um sítio na floresta, né? Um plot dentro da floresta, quanta de biodiversidade eu tenho aqui dentro, e um sítio ao lado, né? De produção agrícola. Para essa mesma área de floresta, eu fiz uma área de produção agrícola, né, levando em consideração 20 tipos de cultivares e os preços e a flutuação dos preços de mercado para esses cultivares, para contrastar, né, para a mesma área, 1 hectare de floresta, quanto que eu tenho de biodiversidade, 1 hectare de produção agrícola, quanto dinheiro eu consigo produzir nessa área, contrastando essas duas coisas. E o trade-off, né, esse trade-off nasce porque sem levar em consideração a agroecologia, que ainda ela não tem essa expressividade na produção agrícola do país, existe um trade-off. Eu tenho 1 hectare, ou eu vou produzir, ou eu vou conservar a floresta, né? Ou eu vou dividir, mas a mesma área ela ainda não consegue ser relevante para a biodiversidade e produzir ao mesmo tempo,
sem considerar a agroflorestas e o contexto agroecologia. Então, a gente fez cenários de uso do solo usando o dado empírico, observamos esses dados e começamos a brincar com os cenários, né? E se a gente conservasse mais? E se a gente conservasse menos? Como afetaria a produção? Então, a gente fez 3 cenários, né? O cenário do meio, ele é a atual lei da Mata Atlântica, que você tem que preservar 20% da terra, então 20% da terra para a biodiversidade, os outros 80% para a produção agrícola. A gente fez um cenário pior, né? Só 10%. E se a gente conservasse só 10%? Então você vê que tem uma grande diminuição da biodiversidade, diminuindo essa conservação, né? Mas se eu aumento só 10%, então aqui eu tenho só 30, tenho 30 para a biodiversidade, 70 para a produção agrícola, né? Você tem um aumento de 50% dos índices de biodiversidade, aumentando apenas 10% da área para agricultura, né? Então saindo desse cenário aqui para cá, né? E esse cenário vai ter apenas um impacto de 20% na produção agrícola. Então, isso assim, mas, né, mas tem um impacto na produção agrícola, a gente não quer perder nada, né? Fala, ok, mas se a gente olhar, o que me chamou a atenção nesses gráficos é as barras de erro, né? O que que essa barra de erro está me dizendo? Que alguns sítios têm alta biodiversidade, têm alta produção agrícola, mas alguns têm baixa, né? E aí, nesses cenários, a gente pensou, e se cada local fosse tão eficiente na produção agrícola quanto os locais ao redor? Então, não estou pensando em comparar o norte do Brasil com o sul, regiões totalmente diferentes socioeconômico e ambientalmente. Eu estou comparando municípios vizinhos, um do lado do outro, se cada sítio fosse tão produtivo quanto o vizinho mais produtivo. E gerou essa figura, e ela é feia, parece que foi feita no paintbrush, eu sei, mas a informação que está nela é linda. Tá? Então, os ciclos fechados, aqui a gente tem a Mata Atlântica no total, Floresta Atlântica no total, e a floresta densa, a floresta estacional e a floresta de araucária. Né? E os ciclos abertos, eles mostram essa relação entre biodiversidade e lucro agrícola, se cada ponto desse fosse tão eficiente quanto o seu vizinho. Né? E o que chama atenção aqui, ó, para eu ter aqui, você está vendo, eu tenho que ter zero biodiversidade para ter esse valor de lucro agrícola, certo? Mas se cada sítio fosse tão eficiente quanto seu vizinho, eu posso manter 80% do índice de biodiversidade, não zero, para ter esse mesmo nível de produção agrícola. Ou seja, mais do que continuar devastando floresta para produzir, a gente precisa produzir melhor, aumentar a eficiência agrícola, vai ter um impacto muito maior na economia do que continuar a expansão agrícola, que ainda é um argumento usado no Brasil. Não podemos proteger a floresta porque a gente tem que a nossa economia depende de produção agrícola. Não, a gente tem que produzir melhor nas áreas que já estão estabelecidas. Podemos até restaurar áreas que não são tão produtivas para a agricultura, que vai ter um impacto melhor para a produção agrícola e para a biodiversidade. E isso que a gente fez no estudo subsequencial, que é o último que eu vou falar hoje. Eu sei que eu falo rápido aqui, bastante coisa, mas está chegando. Né? O mundo está mudando rápido. A gente fez esse estudo aqui. Se a gente for usar isso para a implicação das leis, né, até chegar na lei, chegar no fato ocorrendo, a temperatura já esquentou, o planeta já mudou, as espécies já se deslocaram, né? Então, como a gente pensou, como vamos considerar isso? Então, a gente focou num estado de Santa Catarina e fez esse estudo de sinergias e trade-offs entre biodiversidade, agora levando em consideração índices do bem-estar humano e também a produção agrícola. Então, do lado esquerdo aqui, só para mostrar onde é o estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, né? Em verde você tem a distribuição da Floresta Atlântica, em laranjinha o estado de Santa Catarina, e a gente tinha esses 480 sítios, né? Onde a gente amostrou a biodiversidade, em parceria com o inventariamento florestal, florístico florestal de Santa Catarina, do estado, então não fui nesses sítios, eu conheço alguns deles, né? Mas estão metadados que a gente utilizou, mas você vê que tem uma boa distribuição pelo estado. Né? E a gente também casou a produção agrícola de cada um desses municípios para diferentes tipos de cultivares agrícolas de expressão econômica. A gente usou modelos de aprendizado de máquina, né, para predizer cenários futuros. Então a gente fez o modelo pelo presente, aplicou o modelo para o presente para poder comparar modelo com modelo e não comparar observado com modelado. Né? A gente desenvolveu os dados observados para fazer os modelos, depois predisse o próprio presente e depois condições futuras, né? E estudou a variação, né? A principal diferença entre presente e futuro. Novamente, diferentes características da biodiversidade, riqueza de espécie, riqueza filogenética e riqueza funcional, e também produção agrícola, considerando
cultivares que são plantados todo ano e cultivares que são fixos, né? Permaculturas, as árvores ou cultivares que são estabelecidos, né? E não precisam ser replantados todos os anos. É, a gente avaliou depois como esses fatores se relacionam entre si, né? Então eu tenho aqui em verde fatores de biodiversidade, eu tenho em azul fatores do bem-estar humano, como porcentagem de casas com saneamento básico. O Brasil ainda não tem 100% das residências com saneamento básico, tem cidades que chega a apenas 40%, e isso tem grande implicação, né? Isso é um reflexo das condições socioeconômicas, né? Você tem o índice de desenvolvimento humano do município e o GDP, né? E o lucro, né, o fluxo de dinheiro desses municípios. A diversidade funcional, filogenética, riqueza de espécies e porcentagem de floresta, e aqui as produções agrícolas. Essas interações do lado esquerdo, elas são interações positivas, são associações positivas chamadas de sinergias. Podemos, né, não vou esmiuçar muito, mas só veja como a produção agrícola ela é sinérgica com a biodiversidade ela é sinérgica com o bem-estar humano, mas você vê pouquíssima associação entre a produção agrícola e o bem-estar humano, certo? Pelo contrário, aqui olhando do lado direito, são associações negativas, né? Então você vê poucas associações negativas entre bem-estar humano e biodiversidade, mas você vê associações negativas entre alguns tipos de produção agrícola e o bem-estar humano. Tá? E só para mostrar que também aqui tem mortalidade infantil, e a mortalidade infantil ela diminui com o aumento do saneamento básico e com o desenvolvimento socioeconômico do município, que faz sentido, né? Por isso que é um trade-off dentro das características do bem-estar humano. Mas, enfim, desse estudo foi interessante para a gente ver que a produção agrícola tem ela é beneficiada pela biodiversidade, então a biodiversidade aumenta a produtividade agrícola, a biodiversidade também é relacionada com índices de bem-estar humano. Mas a produção agrícola, o dinheiro sendo produzido, ele não está para todo mundo, ele não beneficia essas cidades necessariamente. Ele beneficia os poucos donos de terra, né, que tem esse lucro, mas esse lucro não volta para a sociedade de maneira geral. Mas o peso ambiental desse lucro, ou seja, o custo ambiental que foi devastar essa floresta e hoje não ter essa floresta, ela afeta todo mundo, porque a biodiversidade é relacionada com o bem-estar humano. Então, o lucro na mão de poucos, mas o problema é socializado e distribuído para todos. Né? Então, só uma conclusão geral, tentar amarrar tudo que a gente falou aqui hoje. Eu sei que está pesado esse slide cheio de texto, mas vou ler aqui só para a gente relembrar. Então, a alta biodiversidade da floresta atlântica, ela é relacionada com a complexidade biogeográfica, esses diferentes históricos e caminhares das diferentes espécies que ocupam essa floresta, né? E ela é estruturada pelo clima, com padrões alinhados da distribuição da riqueza de espécies. A regeneração da floresta ela leva décadas, então ela não é rápido para chegar a índices similares aos originais, e ela é marcada por filtragem ambiental no início da sucessão, e depois, ao longo da sucessão, fatores bióticos e abióticos definem a substituição, o turnover de indivíduos de espécie ao longo do tempo, através das taxas de sobrevivência e recrutamento. A expansão florestal, ela, por nucleação, ela é dependente dessas poucas espécies que conseguem sair do ambiente florestal e colonizar um ambiente totalmente diverso, diferente, que é o ambiente de campos nativos, e uma vez se estabelecendo, facilitam a chegada dos outros, né? E eventos extremos nessas florestas, como os ciclones tropicais, que estão aumentando em intensidade, né? Não só em número, mas em força, afetam a resiliência e a estrutura filogenética dessas comunidades, então vão ter um impacto a longo prazo, né? Estão triando certas linhagens que conseguem sobreviver a esses efeitos. A falta de florestas urbanas afeta as redes de interação planta-frugívoro, diminuindo essa diversidade de espécies e de interações. Eficiência no uso do solo no Brasil, na região de Mata Atlântica, ela poderia aumentar muito a produção agrícola sem afetar a biodiversidade. E a biodiversidade beneficia o bem-estar humano e a produtividade agrícola. Mas o alto rendimento agrícola não beneficia a população no geral, apesar de trazer danos ao meio ambiente que são socializados. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Eu não botei o nome de todos os meus colaboradores, vocês imaginam, são vários trabalhos que eu falei aqui, então dependeu de um time de pessoas. Eu estou trazendo a mensagem, mas essa mensagem foi gerada por muitas e muitas pessoas que eu não listei aqui para não correr o risco de esquecer alguém. De modo geral, os financiadores, hoje eu trabalho aqui no MSP LTR, na Universidade de Minnesota, mas a maioria desses trabalhos foi financiado
né, pelas instituições brasileiras, né, e um pouquinho aqui desse trabalho final feito pela Universidade de Nova York, a City University of New York. Agradeço a atenção de quem assistiu isso gravado ou presencialmente aqui, e principalmente do clube, né, do Luiz e do Diego, por esse convite para poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho e falar um pouquinho da Floresta Atlântica nesse contexto do Antropoceno para vocês. Obrigado. Nossa, Vini, muito bom. Muita coisa que você fez lá na Mata Atlântica. Muito legal. Obrigado por apresentar todo o trabalho que você fez, né? Desculpa que eu sei que é bastante informação, mas eu Não, espero que tenha passado uma mensagem geral, pelo menos, também. não, tudo bem, é muito legal. E daí, eu tenho uma pergunta. Você falou da eficácia da agricultura, né? O que Uhum. significa isso? Que, E por- que, que processo tem que ocorrer para que fique mais, o processo da agricultura fique mais eficaz? Então, são vários fatores, né, que permeiam um pouco da questão ecológica. Então, a gente viu nesse segundo estudo que a proximidade de floresta à produção agrícola, ela aumenta a produtividade agrícola. A maioria dos cultivares que o Brasil depende, ou que são produzidos, eles dependem de polinização. Eles não necessariamente dependem 100% de polinização, mas a polinização, por exemplo, aumenta 40% a produtividade. Então, na mesma área, eu consigo aumentar em 40% a minha produtividade se existe uma floresta abrigando polinizadores próximos. Não só polinizadores, mas a gente tem também o efeito do enriquecimento da biota do solo. Essa biota do solo dentro das florestas, ela acaba migrando ou sendo dispersa para os campos agrícolas, ajudando a produção agrícola. Então, isso ficou claro para a gente desses efeitos positivos da biodiversidade sobre a produtividade. E quando eu digo aqui produtividade, é o quanto você consegue produzir no mesmo local, na mesma área. Né? Se eu comparar ali 1 hectare num local, 1 hectare no outro, né? O que está afetando? Né? Mas também existe o outro lado, o lado socioeconômico. Você ter cooperativas, né, que vão ajudar ali com os insumos agrícolas, a escolha certa do tipo de cultivar para cada região. Então, tem gente tentando produzir banana em região que banana não dá pelo clima, pelo solo, não dá, não adianta. Então, Uhum. tudo isso acaba influenciando. Também, como a gente viu o lucro, levando em consideração né, o valor de mercado, então, como você consegue escoar né, as rodovias ou acesso a transporte de trem, que seria muito mais eficiente para levar essa produção agrícola para onde ela vai ser vendida. Uhum. Lembrando que, apesar de, na hora de degradar o meio ambiente, eles usam o termo comida, produção de comida, a maioria desses locais é commodity. Não é comida para brasileiro, é commodity para ser exportada. Né? Então, não Uhum. estamos sanando a fome. O Brasil, infelizmente, né, voltou a ter condição de fome, mesmo sendo um dos maiores produção agrícola do mundo. Então, assim, essa desculpa não vale. Né? Sim. Dá para melhorar muito essa produção de commodities, que o Brasil depende, a economia depende, não estou falando que é menos ou mais, né? Mas, enfim, uma das formas incorporando a biodiversidade nesses sistemas. Para mim parece uma coisa muito legal, bem utópica, né? Porque parece bem complicado, né? Como podemos fazer políticas governamentais Políticas, aham, aham. políticas governamentais que podem ajudar a biodiversidade, né? Mas é muito legal que você pode tentar ah, apresentar esses números, daí temos uma coisa mais clara, né? Exatamente. A gente até tem colaboradores lá da Universidade Federal do Paraná que são mais engajados no lado político e pegam Uhum, esse tipo de dados e vão nas assembleias, nas reuniões com políticos e levam a informação, porque também não adianta a gente só produzir informação do lado isso, científico, tem que ter isso. essa ponte, né? Eu tentei Uhum, estudar um pouco essa parte, mas é muita coisa, a gente não consegue abraçar, a gente tem que colaborar com pessoas que são especializadas em fazer esse tipo de trabalho e às vezes só informar não é o suficiente, né? Você tem que convencer, você tem uhum, que mostrar o porquê. E como você falou, eu entendo, dá esse tom utópico, entendendo o status uhum. quo, mas a gente entende a urgência das mudanças climáticas e isso vai É, depender de soluções que hoje parecem utópicas. A gente tem que mudar drasticamente, né, a forma que a gente isso. está.
levando a nossa civilização, senão o futuro não vai ser tão animador, né? Isso. Então, Damian fez uma pergunta, eu traduzi ela. Tá, ah, Deixa eu ver aqui. deixa eu ver se eu Se, abro. se eu estiver no meio da uma floresta atlântica, como posso distingui-la de uma floresta tropical montana? A floresta, como eu comentei, a floresta, a gente usa essas três tipos principais. Eu vou voltar aqui no mapa, já que eu tô com o slide ainda. Mas assim, a gente usa essas três grandes separações, três tipos florestais, mas ela é subdividida. Então a gente tem floresta tropical montana dentro da floresta brófila densa. Deixa eu voltar, cadê o relevo? Aqui. Então a floresta densa, ela tem a de terras baixas, submontana e montana. Né? O que principalmente, visualmente, foi essa a pergunta dele, né? Estou andando ali, como que eu sei? Principalmente a altura das árvores, ela vai diminuindo conforme você sobe, e também algo interessante de observar é a ramificação, o número de galhos que as árvores têm, claro, o efeito do vento vai quebrando as gemas de crescimento, cada vez que uma gema quebra, ela gera 2 pontos de Hum, crescimento, né? Então você vê esse efeito. Então, uma das características, e também algo interessante, quando você está na alta montana, nas florestas que ainda chegam próximo ao topo dessas montanhas, você vê bastante a presença de líquens, de usnea, né, aquela barba de velho que parece uma barba cinza nas árvores, porque ali são florestas que conseguem capturar a umidade da atmosfera, né? Então elas absorvem, então consegue se estabelecer ali. Então você tem esse gradiente de altura, né? O número de galhos, né? Que cada árvore faz, que também aumenta, e a presença marcante ali das usnas, né? E outros líquens que se estabelecem nessas árvores que consegue absorver a umidade diretamente da atmosfera que toca as nuvens, né? A montanha é alta ali, ela chega a tocar as nuvens que vêm do oceano. Então, as nuvens vêm do oceano, encostam nessas montanhas. Não sei se te respondeu, Damian. Damian? Bem, ele Sí, falou sí, obrigado. todo bien, gracias. Ah, muito bem. Então, ok, tem outra pergunta aqui, deixa eu traduzir ela. Ah, eu estou muito feliz por DeepL. Deixa eu ver. Ok. Eu puxei ali. Gostarias de saber se o senhor conseguiu analisar o papel da presença e ausência de franjas de matas ciliares adjacentes aos rios ou riachos em paisagens agrícolas da Mata Atlântica na manutenção da biodiversidade nessas paisagens. É, indiretamente, sim. Porque quando a gente fez essa relação entre produção agrícola, a gente usou o inventário florestal, né, de Santa Catarina, nesse estudo que faz mais. Se essas matas ciliares, essas franjas, né, elas fossem conectadas a um capão ou tivessem um tamanho expressivo, né, que coubesse né, um sítio de amostragem, elas foram incorporadas nessa relação biodiversidade e produção agrícola. Mas alguns desses locais, porque o tamanho da área ela é relativa ao tamanho do rio, a largura da calha do rio. Então, se o rio era muito largo, você precisa de uma área mais larga. Opa, então ali cabia parcelas. Mas em rios menores, né, que são expressivos para a biodiversidade, para a dinâmica das bacias hidrográficas, mas aí não cabia parcela ou era uma mata menor, não foi considerado. Então, para responder diretamente sua pergunta, não foi avaliado diretamente, foi incorporado no geral, né, na questão de remanescentes florestais e produção agrícola. Mas é algo interessante, né, de se estudar também. Obrigado pela pergunta, né? Os dois, os três. Então, eu acho que muito obrigado, Vini. Muito obrigado por a sua apresentação, por ser parte do clube. Eh, en español. Muchas gracias Vini por haber participado en nuestro evento. Y el próximo mes tenemos a Luis Sandoval de la Universidad de Costa Rica y esperamos que nos acompañen
Pronto les estaremos dando la fecha de cuándo será la presentación del doctor Luis Sandoval, pero muchas gracias por haber asistido a todos, gracias por ser parte del evento y esperen el video en YouTube pronto. Muito obrigado, Mucho, mucho, Vini. mucho gusto. Um prazer enorme. Obrigado a todos. Gracias, Vini. Hasta luego. Muito obrigado, Vini. Hasta luego. Até logo. Chao. Tchau, tchau.